Fala galera, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Gabriel Corri Castro, fundador da Vira-Lata, a produtora sem colheira. Esse é o Hora do Render, como sempre, trazendo convidados e batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Hoje a gente vai bater um papo com César Piva. E aí, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, cara, tudo bem, pô. César Piva, ele é diretor da Fábrica do Futuro e do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais. Ô Piva, eu queria... hoje o bate-papo é sobre o Polo de Cinema da Zona da Mata de Minas Gerais, do qual conheci gravando o filme Natureza Morta. Só queria primeiro, Piva, que você explicasse para quem não conhece o que de fato é um polo de cinema, né? Para que serve e como funciona? Antes de chegar para responder isso, a gente pode tem vários tipos, né? Tem vários modelos de polo, né, de cinema, de audiovisual no mundo todo, né? Mas a gente chegou aqui no início do século, vamos dizer assim, 2000, 2001, a partir da gente tinha tido uma experiência em Diamantina muito bacana, né? Eu trabalhei 4 anos em Diamantina para o tombamento, junto com uma equipe fantástica. Quando Diamantina tombou, fez o seu tombamento como patrimônio cultural da humanidade. Então eu tive uma experiência ali no final dos anos 90 e foi aí que surgiu o convite de eu ir para o Rio trabalhar na Unesco, né? Por conta desse trabalho que a gente fez em Diamantina, que foi um sucesso. A cidade hoje é tombada pela Unesco, é patrimônio mundial. E a partir dessas experiências eu fui convidado para ir a Cataguases exatamente para entender um momento que Cataguases estava vivendo, de uma série de pessoas importantes, lideranças, pessoas, às vezes, de gerações de pessoas que na cidade já tinham sempre admirado, mais do que admirado, tinham reconhecido e tinham incentivado a cultura e a educação no município, entendendo isso como uma dimensão de desenvolvimento também, como importante para a qualidade de vida, como importante para o desenvolvimento do próprio município. A gente encontrou um ambiente aqui na cidade de Cataguases muito interessante, muito diferente de várias outras cidades, e reunindo essa turma potente, gente que já tinha viajado o mundo também, que estava na cidade de novo, gente que conhecia várias instituições, que já atuava há muito tempo, que tinha tradição de atuação, né? Cataguases tem uma tradição de atuação na área da cultura e da educação fantástica, quase centenária, né? Desde os anos 20, do século passado, né? Então não é à toa que Humberto Mauro foi acontecer exatamente aqui nessa cidade, né? Humberto não é de Cataguases, Humberto é de Volta Grande, aqui perto de Cataguases. Ele foi para BH, para Ouro Preto estudar e depois voltou para trabalhar em Cataguases como eletricista. Nesse trabalho de atuação aqui na cidade, ele acabou encontrando um fotógrafo italiano que trabalhava para o grupo de energia elétrica da cidade, que na época a Companhia Força e Luz Leopoldina Cataguases, que hoje é Energisa, né? E ele aplica o Humberto Mauro com a fotografia e com o cinema. É ele que apresenta. Então ele se aproxima do cinema a partir da máquina, da fotografia, depois da fotografia, aí um passo para o cinema. E eles aqui, na década de 20 do século passado, há quase 100 anos, fazem o que é considerado no Brasil e no mundo um dos primeiros ciclos, né, fundadores do cinema brasileiro, que é o ciclo de Cataguases. A partir de 1924, 25, 26, 27, eles produzem uma série de filmes. Eles compram máquinas, equipamentos, e produzem filmes que é considerado de uma cinematografia genuinamente nacional, né? Isso tudo numa pequena cidade do interior. Só que essa pequena cidade do interior é isso, ela tinha contato com o Rio de Janeiro, com a capital, ela é muito mais próxima da capital do que... Você mesmo filmou numa fazenda fantástica que na porta da fazenda que você filmou tinha uma linha de trem que ia dar na onde? No Rio de Janeiro, né? Uma linha de trem que tinha uma estação para a fazenda, né? Que coisa, né? Uma estação própria, específica, não só para o transporte de mercadoria, de produtos e tal, mas de pessoas da oligarquia agrária brasileira, da riqueza, da potência daquele período, né? Aquela fazenda fazia conexão com a capital do Império e da capital do Império com o mundo. Por isso que o italiano chegou aqui.
Ali naquela fazenda que você filmou, o tio-avô do proprietário atual, ele pegava o trem ali com a esposa dele, com a família dele, numa noite, na manhã seguinte ele estava no Rio de Janeiro, e talvez na tarde seguinte ele já estava pegando um navio para passar as férias em Lisboa, em Coimbra, em Porto, quer dizer... Olha que essa relação direta com a Europa, né? Então, a Cataguases, essa região da Zona da Mata, tem uma relação cosmopolita, de mão dupla, com a Europa, com o centro do Brasil, né? Na época, que era a capital no Rio, e essa relação com o mundo, a partir da entrada dos portugueses, dos italianos. Então, essa história centenária de industrialização, porque veja bem, para fazer cinema você tinha que ter energia elétrica, né? Ah, sim. Tinha que ter luz, né? Então você tinha aqui uma das poucas cidades no Brasil, você imagina em 1920, quantas cidades brasileiras tinham luz? Pouquíssimas, né? E isso se deu na história do cinema brasileiro, porque Humberto Mauro sai daqui e vai para o Rio de Janeiro montar o INPE, né? O Instituto Nacional o INSE, né? O Instituto Nacional de Cinema Educativo, junto na década de 30, e aí o Humberto Mauro faz toda a sua trajetória cinematográfica e do cinema brasileiro, do documentário, né, nos governos aí nos próximos, a partir de 30 até dos anos 60, 70, 80, ele produz, né? E volta a Cataguases, aqui ele fez festivais, aqui ele trouxe muita gente do cinema brasileiro, pessoal do cinema novo. Então, a história da cidade se confunde um pouco com a história do cinema por conta da presença do Humberto Mauro, né, e de outras tantas pessoas que ele trouxe para filmar aqui, para fazer festivais aqui, além de ter uma característica do modernismo que você também conheceu bem aqui, que é uma cidade que também bebeu da fonte do modernismo na arquitetura, no paisagismo, né? E óbvio, para acontecer tudo isso, você tinha gente que financiava, que investia, que acreditava, que apostava. Então, essa cultura empreendedora, empresarial local, iniciativa privada, trouxe da Europa a cultura do mecenato. Então, a cultura do mecenato veio com a indústria. Por isso, essa história centenária também de financiamento à cultura na região, na cidade, por famílias, né? Famílias de industriais, né? Mas de onde veio a ideia de criar o polo oficialmente? Né? Então, veio desse grupo de lideranças, dessas gerações. Eu acho que a família Peixoto, né, o Chico Peixoto, os Peixotos, que foram fundamentais, né, lá no início do século XX, nessa história toda do modernismo, da literatura, da promoção desse mecenato. Os Botelhos já ao longo da história também, mas especialmente nos anos 90, com a chegada e Mônica Botelho, aqui, que chegou aqui, ela esteve fora, morou nos Estados Unidos, voltou para cá no final dos anos 90, quando ela retoma a fundação da empresa, Companhia Força e Luz Leopoldina Cataguases à época, ela se junta a essas lideranças, a Marcelo Peixoto, a várias lideranças culturais da cidade, e eles promovem a retomada de um grande movimento cultural na cidade com essa intenção. Valorizar essa história toda de 100 anos, vamos ressignificar isso, quem sabe isso pode ser a força para um novo modelo de desenvolvimento local. Aí que nasce a ideia do polo, sabe? Porque nasce num primeiro momento entendendo que a cultura podia ser mais do que uma expressão artística, de celebração, de manifestação do modo de vida, da cultura popular, da cultura artística. Ela poderia também ser um fator de desenvolvimento econômico para o município. O município vinha procurando isso, né? Então, aí tem uma virada de chave onde essas lideranças, principalmente Mônica Botelho, Marcelo Peixoto, outras lideranças da cidade, junto com a gente, resolve construir um programa de cultura e desenvolvimento local. E esse programa aponta que dentro da cultura, o audiovisual nem era o cinema só, já era uma visão, como eu te falei, expandida. O audiovisual teria um papel-chave, que ele poderia ser a alavanca, o motor de alavancagem desse processo de economia, de nova economia para a região, né? E aí foram mais ou menos uns 5, 6 anos de muita experimentação, de muitos projetos experimentais, de formação, de pesquisa, festivais internacionais. O projeto já nasceu em 2005 com um festival internacional fantástico, que era o Festival Cineporte,
o Festival de Cinema de Língua Portuguesa, que nasceu em Cataguases, liderado por Mônica Botelho, né? Nasce a Fábrica do Futuro, que eu lidero também desde o início, que é já como uma incubadora de cultural, já experimentando linguagem, movimentando a juventude, já iniciando a formação de uma primeira geração, e a gente passa a pesquisar no Brasil. Aí fala, pô, mais do que ser um projeto cultural que reúne uma série de projetos culturais, depois de 2, 3 anos, a gente viu que tinha ambiente, que tinha cooperação, tinha várias instituições envolvidas, a gente percebeu que a gente precisava dar um passo além, sair do movimento cultural para um empreendimento cultural. Aí nasce o polo, né? Quando tem essa visão de vamos empreender um projeto, uma ação estratégica, estruturada, para trazer para cá um polo audiovisual. Certo. E aí nasce a ideia, mas nós, para fazer isso, nós viajamos muito, Gabriel. Nós fomos ao Rio de Janeiro, fomos conhecer a experiência de vocês. A primeira coisa que fomos conhecer foi o CTAV. Nós fomos no CTAV, no Centro Técnico do Audiovisual. Aí legal. Fizemos várias visitas ao CTAV. Fomos em Jacarepaguá, lá no Cinevídeo, né? Na época era um projeto que vinha desde o César Maia, né? Daí estava surgindo Paulínia, fomos a Paulínia 2 vezes para entender Paulínia, como é que era o modelo de Paulínia. Nós fomos para o Porto Digital do Recife umas 4 vezes, fomos para o Rio Grande do Sul, que também tem um movimento super bacana lá em Viamão, e fomos também para o exterior. Nós fomos à Inglaterra, nós fomos em Manchester, no Media City, fomos a Barcelona, fomos a Portugal várias vezes, e com isso a gente de fato modelou o polo. Em 2008, 2009 a gente fez uma modelagem do polo e achamos que de tudo que a gente viu, vamos pegar um pouquinho da experiência de cada um para a gente construir o nosso polo de audiovisual. E a gente chegou na conclusão que a gente não precisava fazer grandes construções, que a gente podia apostar no cinema brasileiro e na sua essência principal, que é o cinema de locação, né? Então nós apostamos no cinema de locação, nessa modelagem, inicialmente. Apostamos fortemente na construção de uma governança, apostamos fortemente na atração de produções para serem realizadas na nossa região, né? E apostamos fortemente na formação de uma geração, através de residências, oficinas, workshops, para formar a base na região para atender essas produções que a gente buscaria atrair para aqui na cidade, né? Então é nesse momento, 2010, que nasce o Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais. Me fala um pouco de como foi essa mudança para a cidade, né? Quais são os benefícios que isso traz para a cidade de Cataguases e para as cidades ao redor? Qual foi o impacto, né, desse polo na região? Quando a gente começou, né, essa ideia de trazer grandes produções para serem realizadas aqui, isso só foi possível porque a gente tinha esse arranjo, tinha esses parceiros, tinha um empenho fundamental de Mônica. Mônica Botelho era pessoa-chave na relação com o mercado audiovisual, sobretudo porque ela já tocava há muitos anos o Festival Cineporte, então ela tinha uma relação com as produtoras no Brasil, até nos países de língua portuguesa, em Portugal. O festival foi uma grande vitrine, né? Uma grande para a cidade, para a região, e uma grande vitrine, um grande espaço, ambiente para que a gente pudesse tocar o setor audiovisual, o mercado, conhecer os artistas, os cineastas, as produtoras. Então isso a gente fez um primeiro momento de prospecção muito forte através do festival, sabe? E nessa modelagem a gente já passou a falar, vamos escolher algumas áreas para a gente atrair algum tipo de produção para vir para cá para ser realizado. E nós fizemos algumas opções, que é um pouco da marca do Polo, que era especialmente buscar trazer para cá realizações de filmes, que obviamente filmes de locação, né, na sua característica essencial, de roteiros que poderiam ser adaptados com os nossos ambientes aqui, seja urbano, seja rural, seja de distritos ou belezas naturais, cachoeiras, enfim, cinema cachoeira, né? Já dizia Humberto Mauro, né? Então, a região tem isso tudo, né? Oferece tudo isso, né? A gente aprendeu muito em alguns lugares que a gente foi no mundo, que os lugares não filmavam o lugar, fazia o lugar virar outra coisa. Exatamente. Né? Então, assim, essa característica importantíssima. Então, Cataguases, Murié já foi, vários bairros nossos aqui já foram outros lugares do Brasil e até do mundo.
Nós já filmamos o Japão aqui em Muriaé. O filme do Diogo Hayashi, lá de São Paulo, ele fez umas cenas japonesas, como se fossem montanhas japonesas aqui na nossa região. Nós já fizemos Madureira aqui com filmes Derrapada, por exemplo, tem vários ambientes do Rio de Janeiro, até colégios no Rio. Nós já fizemos Belo Horizonte várias vezes. O Menino no Espelho foi filmado aqui e quem assiste o filme acha que o filme foi rodado em BH. A nossa região, a sua diversidade arquitetônica, ambiental, rural e urbana, ela está sendo filmada, mas está sendo filmada como se fosse até outros lugares, né? Acabamos de filmar aqui também Órfãos da Rainha, que está em fase de finalização, que todo ambiente é uma vila baiana no século XVII, como se fosse uma construção de um engenho de cana-de-açúcar do interior da Bahia, para você ter uma noção. Então, a região, essa potencialidade da região servir como locação, cenário, imagem para cinemas e audiovisual, como se passando por outros lugares, foi uma potência que a gente descobriu ao longo desses últimos 10 anos, nessas grandes produções que a gente trouxe para cá para se realizar. Os benefícios, né, para a cidade são múltiplos, né? Assim, sem dúvida, você forma uma mão de obra local e se você tem uma sequência de filmes que vão gravar naquela região, você vai ter sempre pessoas empregadas, pessoas trabalhando no cinema nacional. Isso facilita também o intercâmbio de profissionais, né? Ou seja, você pode ter uma produtora que vai gravar na região e que goste tanto de algum profissional que convide ele para gravar em algum outro local e tudo mais. E acho que isso é incrível, é inegável para a região. Mas, para as outras produções, né, além do benefício de encontrar locações que estejam quase prontas, né, sejam muito já sem uma necessidade muito grande de uma intervenção artística, né, que outros benefícios existem para as produtoras gravarem num polo audiovisual, em especial o polo da Zona da Mata, né? O que a cidade oferece além das locações? Em primeiro lugar é o pessoal. Eu acho que assim, os recursos humanos que a gente formou ao longo desses 10 anos, que chega até, vamos dizer, 10 anos de maneira mais intensa, é fantástico. Eu acho que quem vem filmar aqui e conhece a quantidade de pessoas preparadas, de profissionais técnicos variados, de diversas áreas, que têm experiências absurdas, às vezes com 5, 6, 7, 8, 9, 10 filmes na sua trajetória, coisa que dificilmente você vai encontrar, às vezes, muitas vezes é muito difícil, né? Uhum. Você encontra um grupo muito bem preparado, muito bem qualificado, com experiência com diversos profissionais do cinema brasileiro, que isso é fantástico. Você já falou que esse intercâmbio é absolutamente importantíssimo, então eles têm experiências variadas, com profissionais variados, ou seja, coisa que dificilmente uma faculdade, uma universidade lhe possibilita, né? Então, acho que esse encontro de intercâmbio de experiências formou um grupo grande de profissionais, técnicos, artistas, técnicos, prestadores de serviço, fornecedores que já estão ambientados e preparados para poder atender produção de qualquer tamanho, sabe? De qualquer extensão, de qualquer experiência. Isso por si só já é uma grande vantagem, né? No mesmo lugar, você encontra na mesma região. Aí vem o segundo fator, os deslocamentos aqui são absolutamente, quase não existem, então o tempo que você ganha com a mobilidade, né? O custo que você elimina com o transporte, com grandes deslocamentos, isso também já é um grande atrativo, né? Você tem os serviços também muito adequados já ao fazer audiovisual, aos horários, às diárias, prestadoras de serviços, diversos fornecedores já estão preparados também para o tipo de serviço e competência e qualidade que o cinema exige, que o audiovisual exige. Então, você tem um conjunto de fatores que contribuem, tributários, né? E, além de tudo isso, agregado a isso, nós também sempre articulamos, mediamos relações com empresas, com parceiros que vão favorecer boas negociações, mediações com os serviços toda a cidade, sempre prezando pela qualidade, para que seja bom para todo mundo, né? E recursos de patrocínio que muitas vezes
favorecem a decisão da produção vir para cá, né? Então, às vezes isso também é uma estratégia nossa. A gente procura sempre dialogar com produções que já estejam num nível de maturidade mais avançada, com a captação de recursos mais avançada, para que aquele recurso que a gente conseguir mobilizar, principalmente com os nossos parceiros locais, com as empresas privadas locais, especialmente, né, nós temos aqui uma parceria estratégica de longo prazo, uma aliança fantástica, que já está somando quase 20 anos, que é com a empresa Energisa, que tem uma visão maravilhosa do trabalho que é feito, dessa história, desse legado histórico, né, da própria família, da própria fundação, das famílias da região, e da importância que ela entende de que esse trabalho, de fato, faz uma perspectiva de diversificação da economia local, né, e do impacto que isso tem no desenvolvimento da região. Isso é importante e, sobretudo, para deixar um legado também, uma marca, né, de legado para esse processo todo, mais do que uma política de associação de marca ou de marketing cultural, tem todo um compromisso com o desenvolvimento da região, né? É uma empresa que tem sede aqui. Então, isso é fantástico, isso é também uma singularidade e é um elemento fundamental. Então, você soma tudo, locação, né, a cachoeira, mais o pessoal preparado, né, mais as condições de trabalho com custo menor por conta de deslocamento, os custos são menores, né? Sem dúvida são. Em todos os aspectos, na logística, na alimentação, na hospedagem, tudo isso favorece. Junta isso recursos de patrocínio que fazem tomar decisão. Agora, a chave também é o acolhimento, né, meu amigo? É a receptividade do mineiro, que aí você vai me desculpar, cariocas, paulistas, a turma que adora receber, é super carinhosa. Então, isso tem um valor muito grande também, que é essa capacidade de receber os amigos, principalmente amigos que vão ficar para sempre, né? Só um lembrete, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Vimeo e no LinkedIn. Nos ajude a divulgar também. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça de dar aquele like. Queria saber um pouco como é que você foi parar, Piva, no cinema, né? O que aconteceu na tua vida? Que caminhos você trilhou para ir parar no cinema? Rapaz, aí a história é longa, né? Vem de criança com a fotografia, sabe? Minha mãe era fotógrafa nos anos 60, eu acho que eu tenho a ideia de alguma imagem entrando na minha vida a partir das lentes da fotografia da minha mãe. Então, acho que vem de berço, velho. E meu trabalho está mais ligado e sempre foi muito ligado à cultura e comunicação desde o início. Eu acho que nos anos 80 foi uma experiência muito bacana porque em BH a gente conheceu o vídeo, né? Certo. Era o momento do vídeo, era o momento da arte eletrônica, surgimento de uma série de tecnologias que possibilitou a gente aproximar da imagem em movimento. Eu trabalhava num sindicato, num movimento sindical. E nessa militância, eu acho que a marca da cultura já estava fazendo parte da nossa vida e a gente acabou imprimindo, de alguma maneira, a relação da cultura com a própria militância no movimento que a gente atuava. E essa coisa do vídeo na cidade, do movimento, do Fórum BH Vídeo, de muita coisa bacana, a cultura em Belo Horizonte fervendo nesse período, sabe? E nessa experiência, eu conheci uma experiência... Não sei se você se lembra, se chegou a conhecer da TV Viva de Olinda. Não. Era uma experiência de uma TV de rua, sabe? Acho que talvez era uma das primeiras experiências de TV de rua no Brasil, a TV Viva de Olinda, tocada por um pessoal muito bacana e com recursos internacionais, que também contribuiu com a construção de narrativas, dialogando com esse momento de redemocratização do Brasil. Eles disputavam com o Jornal Nacional. Eu me lembro que o horário do vídeo nas comunidades era exatamente às 8 horas da noite, para a comunidade ter um outro discurso, ter acesso a um outro discurso, a uma outra informação, a um outro conteúdo. Enfim, era uma experiência muito diversa, muito rica, e eu lembro que isso inspirou muito a gente.
e junto com o movimento de comunicação também, outros movimentos de cultura na cidade, a gente acabou atraído por essa possibilidade de aliar cultura, comunicação, vídeo na mobilização social, em campanhas de direitos humanos, meio ambiente. Era um momento de efervescência, sabe? E aí virou paixão, né? Eu fui para a militância cultural, depois a gente trabalhando muito sempre com a ideia de cultura como uma ferramenta de desenvolvimento, como uma dimensão em um direito, né, do desenvolvimento humano, de um direito da população, e essa relação da cultura com a comunicação e a cidade, sabe? Com o desenvolvimento local, já na década de 90, isso já era muito claro para muita gente no mundo, que a importância de relacionar a cultura com a comunicação e o desenvolvimento, ou novos modelos de desenvolvimento, né? Então, nos anos 90 é resultado de muitos debates, muitas formulações no Brasil e no mundo, fóruns muito bacanas, né? E isso deu uma base, sabe, para essa aproximação com o cinema. Não com o cinema, já de uma maneira geral, a aproximação já se deu pelo cinema, pela paixão do cinema, mas já com uma ideia de um cinema expandido, né, com essa relação do que o vídeo possibilita, que a arte eletrônica possibilita, e uma ideia de audiovisual, né, de criadores e de realizadores. Então a gente aprendeu nesse meio aí nos anos 80, 90, e aí depois eu fui parar em Cataguases, aí já é no início desse século, né, vamos dizer assim. Então, Piva, queria que você me desse algumas dicas, que é um quadro que a gente tem aqui na nossa live, no nosso podcast. Eu vou falar uma palavra, uma frase, você me diz outra. Eu vou te fazer algumas perguntas-chave aqui, certo? Começando, você me indicasse um filme. Opa! Cinema Paradiso, né? Em homenagem a Ennio Morricone, que virou estrela. O Ennio realmente era incrível, né? Eu sempre achei ele o melhor compositor que já existiu, assim. Me indica uma série. Rapaz, nossa, na pandemia tem muitos, mas vamos lembrar de Merli, vai? Merli? É, uma série espanhola de já há um tempo. Fantástico, uma aula de humanidade, uma aula de filosofia, uma aula de educação, assim, muito interessante. Merli. Uma inspiração na sua profissão. Uma inspiração na minha profissão? Vamos deixar a Mônica Botelho nesse lugar de merecido, de sempre a gente estar homenageando a ela, que é a nossa grande inspiradora mesmo. É uma figura de uma alma fantástica e que movimentou todos nós esses anos todos, inspirou. Ela é absolutamente inquieta e essa inquietude dela que trouxe muita inspiração realmente ao longo desses anos todos. É isso aí, cara. Você conta com o meu voto também. Não inspirou, não. Continua inspirando aí. E nós sabemos disso, que ela até nesse momento difícil ela é inspiradora, porque ela mostra o quanto que ela é forte, o quanto que ela é guerreira, o quanto que ela está disposta a segurar e a construir ainda com a gente muitos anos pela frente, né? Me diz uma coisa, o que você ainda não fez aí na sua luta, né, pelo cinema, pelo polo, mas que você quer fazer ainda? Rapaz, a gente ainda não fez a escola, sabe? Eu acho que a escola é o desejo que está na nossa visão de futuro próximo, sabe? Nosso sonho ainda aqui é, de fato, implantar aqui uma experiência nova de um processo de formação. Aproveitar o saber que nós aprendemos aqui na prática com a experiência de vocês, que vem desse intercâmbio fantástico com profissionais de todo o Brasil e até de fora. Isso é uma escola, então a gente quer de fato pegar essa experiência e sistematizar e transformar isso num processo de aprendizagem e de formação humana e técnica de muita gente ainda. Esse é o desejo do futuro. Queria que você me falasse o que você gostaria que mudasse no mundo. Rapaz, é muita coisa. Lá vem ele com perguntas rápido, que muda no mundo. Eu acho que é o sentido de riqueza, sabe? Eu acho que a riqueza a percepção da riqueza precisava mudar. Nós precisamos ter uma outra visão de riqueza. O mundo precisa aprender com esse momento a entender que a sua riqueza precisa ser melhor distribuída. Tem algo muito errado nessa relação com a riqueza material e imaterial. A gente precisa aprender ainda. Até para entender esse momento que nós estamos passando, acho que diz respeito a isso. Qual é a primeira coisa que tu vai fazer quando acabar a quarentena? Quando acabar a quarentena?
Nós vamos lá no bar do Vilmar tomar um monte de cerveja. É claro, nós vamos precisar. Tem que ir lá para o bar do Vilmar, tem que ir bar do Adilson, bar do Osni. Nós temos que. Eu acho que nós temos que. Acabou a quarentena, realmente nós temos que voltar a ter essa perspectiva a gente é muito, o brasileiro especialmente é muito social, é muito de rua, é muito calor humano, muito de calor, né, de abraço. E eu acho que a primeira coisa que de fato eu vou fazer vai ser abraçar alguém na rua, o primeiro que eu encontrar. Sabe que eu estava falando disso ontem? Eu falei, gente, eu tô com uma saudade de abraçar as pessoas tão grande, né, mas tão grande. Piva, já chegando aqui nos finalmente, eu queria que por último tu desse uma mensagem aqui não focada no momento do Covid agora, mas no momento onde a gente vai estar imune, onde vai estar tranquilo, onde vai poder voltar a gravar. Uma mensagem para os produtores do Brasil, né? Porque eles devem ir gravar no polo do audiovisual da Zona da Mata. Porque aqui é um lugar maravilhoso, vai estar preparado. Essa imersão que uma cidade pequena, uma região pequena possibilita, né, as produções, eu acho que faz uma diferença no resultado, no que imprime na tela depois. Então eu não tenho dúvida que não precisa ser aqui, eu acho que descubra o Brasil, sabe? Descubra pequenas e médias cidades brasileiras, descubra novos lugares, faça uma boa relação com esses lugares, né? Que eu acho que é isso que é fantástico. E vá viver uma experiência diferente, realizar o seu filme numa imersão mais profunda de relacionamento com as pessoas que trabalham com você, com quem está próximo, com quem você trouxe, com quem você encontrou. Acho que você com certeza vai fazer a diferença na sua produção. Então venha para cá, venha para o Brasil, saia dos grandes centros. Eu acho que os grandes centros, eu adoro capitais, já morei em várias, mas eu acho que agora o mundo precisa um pouco de qualidade de vida em pequenas e médias cidades, e nós estamos aqui para recebê-los. Enorme, verdade. Eu morei 2 meses em Cataguases, em função do filme Natureza Morte. Foi uma experiência magnífica, foi realmente assim, incrível, Piva. Bom, fechando aqui essa conversa, Piva, eu queria agradecer muito a tua presença, de ter participado aqui da nossa live, e também agradecer por toda a receptividade quando a gente foi gravar em Cataguases, mandar um grande abraço ao pessoal da Energisa, o pessoal de Cataguases, para a Mônica, e quando realmente acabar a quarentena e estiver seguro, eu vou para ir para tomar essa cachaça, mas eu não vou comer carne, fica combinado. Boa noite para todo mundo, boa noite, Piva, muito obrigado aí pela participação e boa noite para todos que assistiram. Um abraço, boa noite para todo mundo, valeu. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, procura aí na sua plataforma digital preferida. Espero você no próximo A Hora do Render.